Recentemente tivemos algumas novidades bem interessantes sobre o futuro de Alien no cinema e na TV, além de algumas artes conceituais da série produzida pela FX Network. O produtor Walter Hill falou também sobre os planos da Disney para o futuro da personagem Ellen Ripley, indicando o que nós podemos esperar para o futuro da franquia no cinema. Portanto, boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje vou comentar um pouco sobre as principais novidades do universo de Alien e também especular um pouquinho sobre o que vem por aí, porque a gente adora especular, né? Se você é um fã de Alien, já se inscreva no canal para muito mais sobre a franquia e roda a vinheta porque eles estão chegando aí. Atualmente em fase de pré-produção, a série de Alien da FX está com as filmagens previstas para começarem em 2023. Inicialmente elas iam começar esse ano, só que aí aconteceram dois adiamentos que, segundo o showrunner Noah Hawley, aconteceram porque o projeto vai ter uma escala muito grande e, por conta disso, as coisas estão indo meio devagar. Mas alguns episódios já foram escritos e até os nomes de alguns roteiristas já foram divulgados. Um deles é o Bulbake Esfarjani, que trabalhou na WandaVision e na Manifesto, que ficou responsável pelo quarto episódio que atualmente está sendo produzido com o título Observation. Além dele, o site AVP Galaxy já confirmou também que o Robert De Laurentiis, que fez The Umbrella Academy, DLC e Fargo, também está entre o time de roteiristas e ficou responsável pelo terceiro episódio, que atualmente está sendo trabalhado com o título Metamorfoses. Já os dois primeiros foram escritos pelo próprio Noah Hawley e estão sendo chamados de Neverland e Mr. October. E durante esse momento de pré-produção foram feitas também algumas artes conceituais que já mostram um pouco de como deve ser a ambientação da série, ressaltando que tudo isso aqui é muito início de criação, então muitas coisas podem mudar até a série começar a ser produzida de fato, tanto na parte visual quanto os títulos dos episódios podem não ser exatamente esses. Mas então vamos ver o que essas artes conceituais nos mostram aí. A primeira delas mostra uma nave da Weyland-Yutani, a USS Madnot, caindo bem no meio de uma cidade. E essa queda provavelmente vai ser o que vai iniciar a infestação na Terra. Ela quebra o chão e revela que tem ali várias estruturas subterrâneas. E uma coisa que nós já sabemos sobre esse lugar é que essa cidade que nós estamos vendo aí é controlada pela Prodigy Corporation, uma rival da Weyland-Yutani que vai ter um papel muito importante nessa trama. Passada em um futuro distante ainda não especificado, a série vai trazer os conflitos corporativos. Enquanto nos primeiros filmes o grande foco era na Weyland-Yutani e na exploração corporativa, era ali a classe trabalhadora diante de uma grande corporação que muitas vezes omitia coisas deles. Aqui nós teremos ainda esse tipo de conflito, só que as pessoas no meio de uma disputa entre duas corporações. E o objetivo dessas corporações vai ser encontrar o segredo da imortalidade humana. Enquanto a Weyland-Yutani aposta forte nas suas inteligências artificiais, com os seus androides que parecem quase humanos, a série vai nos apresentar também uma outra corporação totalmente nova, que produz aprimoramentos de ciborgues e downloads transhumanos, que seria basicamente baixar toda a consciência e a personalidade de uma pessoa, como se fosse um programa mesmo, e colocar em corpos artificiais. Uma das protagonistas da série, inclusive a Wendy, vai ser uma pessoa que teve a sua consciência transferida para um corpo de sintético. Interessante que o Alien de 79, ele foi um filme muito importante para o movimento do proto-cyberpunk, né? E agora essa série vai totalmente pro lado do cyberpunk, com implantes cibernéticos e toda a questão do transhumanismo. Eu acho que uma ótima referência para essa série, inclusive, pode ser a
série de jogos Deus Ex, né, que trata muito bem desses temas do transhumanismo e de todas as consequências e a exploração que ocorre com esses corpos cibernéticos. Mas então na segunda arte nós vemos duas pessoas, aparentemente dois militares, dentro de um ambiente industrial onde existem alguns ovos de aliens. E repara que os containers todos têm o logo da Weyland-Yutani. Isso pode ser uma indicação de que a Weyland-Yutani já estava fazendo experimento com os aliens dentro dessa nave, só que as coisas saem de controle durante a chegada deles na Terra e então acontece aquela queda que nós vemos na primeira imagem. Pelo menos é o que dá a entender pelas informações que nós temos. Na terceira delas, aparece um tubo vertical de gravidade baixa onde um alien adulto está atacando uma pessoa, um trabalhador desse lugar provavelmente. E repara que ele tem braços cibernéticos, então ou essa pessoa é um sintético ou um humano aprimorado com partes robóticas. A ideia de uma infestação de xenomorfos na Terra é interessante, mas deixa dúvidas sobre em que momento a série vai acontecer em relação aos filmes. Um futuro não muito distante, como ela foi descrita anteriormente, faz a gente pensar ali na época das prequels, que acontecem por volta de 2090, 2100, mas aí nesse caso, se for realmente acontecer nesse momento, eles vão precisar desconsiderar algumas coisas dessas prequels, porque tem toda a questão da descoberta do patógeno e depois o Covenant ainda lança aquela ideia de que o David criou o protomorfo, que na sequência que nunca foi feita, originaria o xenomorfo como nós conhecemos. Outra coisa que pode ser uma dica aí é o logo da Weyland-Yutani. No primeiro filme e no Alien Covenant, eles tinham esse logo de formato mais alongado, que parece meio que uma insígnia. Foi só a partir do Aliens o Resgate, que acontece 57 anos depois do oitavo passageiro, que a Weyland-Yutani passou a usar esse logo amarelo e branco, que hoje é o mais conhecido. Ou seja, outra possibilidade é que essa série vai acontecer depois de 2179, o que coloca ela na linha do tempo depois do Aliens o Resgate e também do Alien 3. Mas ainda assim ela deve acontecer antes de 2379, que é quando acontece o Alien Ressurreição. Porque quando acontece esse filme, a Weyland-Yutani não existe mais. Nessa época, os aliens já estão nas mãos dos sistemas militares unidos. Sendo uma sequência de Alien 3 e uma prequel de Alien Ressurreição, essa série pode ligar alguns pontos importantes na franquia. Eles podem, por exemplo, retratar o início da revolta dos Autons. Para quem não se lembra, no Alien Ressurreição, uma das revelações é que a Call, a personagem da Winona Ryder, é um sintético do tipo Auton, uma segunda geração de sintéticos criados por máquinas com o intuito de revolucionar a indústria. Porém, essa inteligência artificial era tão avançada que desenvolveu autoconsciência e eles se revoltaram contra os humanos que exploravam não apenas os sintéticos, mas também outros humanos que trabalhavam para essas corporações. Sim, basicamente, os Autons iniciaram uma luta em defesa da classe trabalhadora. E assim eles começaram uma guerra que obrigou o governo a tomar a medida que ficou conhecida como o Recall. Nessa guerra, muitos deles foram destruídos e os que restaram queimaram os seus modems para não terem qualquer tipo de conexão com outros computadores. Essa história é interessante, mas ela é só pincelada ali no Alien a Ressurreição, e seria legal ver o início desses eventos, ou pelo menos uma indicação de que ele poderia estar começando, mesmo que fosse uma coisa colocada como um easter egg, não entrasse para a trama principal. Não sei, no final da série aparecesse alguém da Weyland e comentasse sobre um projeto de desenvolvimento de sintéticos Autons, alguma coisa nessa linha. Outra coisa que a série pode abordar também é o fim da Weyland, o fim das corporações, como os sistemas militares unidos dominaram tudo e mostrar como a Terra chega naquele estado que nós vemos no final do quarto filme. Mas enfim, isso vai depender muito do momento que a série vai acontecer, né? Porque eles falaram futuro não muito distante, mas isso é uma questão de perspectiva, pode ser em muitos lugares aí nessa linha do tempo. E tem a questão também do quanto o showrunner vai querer se aproximar das histórias dos filmes. Pode ser que ele opte por algo totalmente desconectado, sem referência aos filmes. Mas se tratando de Alien, eu sinceramente acho que é muito
muito difícil isso acontecer, porque é um universo que já tem muita riqueza e todos aqueles eventos que nós acompanhamos ali nos filmes tiveram uma importância fundamental para tudo. Então, eu acho que pelo menos algumas referências a gente vai ter. E é justamente o fato dessas imagens mostrarem a Weyland e o Tenny já tendo xenomorfos que me leva a pensar que tudo isso acontece depois do Alien 3. Porque no filme nós acompanhamos os esforços da corporação para conseguir um espécime. Então pode ser que essa Magnot, essa nave que vai cair ali na cidade no início da série, foi até LV-426, coletou os espécimes e estava trazendo para a Terra para estudar essas criaturas. Sobre a Ellen Ripley, o Noah Hawley já tinha falado em entrevistas anteriormente que essa série não seria sobre ela. Para ele, a saga da Ripley está perfeita do jeito que está, ele não quer mexer nisso. Em uma entrevista recente ao The Hollywood Reporter, o Walter Hill, que é um velho produtor de Alien, comentou que a Disney também não tem interesse nenhum em voltar com a personagem. Ele até teve uma ideia de um roteiro de Alien 5 que retornaria com a história da Ripley. Ele chegou a enviar esse roteiro para Sigourney Weaver, inclusive, mas isso foi quando a franquia ainda estava com a Fox. Ele contou que a Disney tem sido bem mais restritiva em voltar para a história dela, o que eu não vejo como algo necessariamente ruim, porque se for para voltar para essa história da Ellen Ripley e piorar as coisas, é melhor deixar para lá. Como a própria Sigourney Weaver já falou, está na hora da Ripley ter o merecido descanso dela. Ela já brigou com os aliens tantas vezes, já morreu, foi clonada, agora deixa ela ter o seu descanso e ficar eternizada com esse status de uma lenda na franquia. Porque, assim, Alien já tem personagens como a Amanda Ripley, que muita gente quer ver de volta, e também espaço para muitos personagens novos que podem trazer algo de bacana, como vai ser o caso dessa série. Agora é hora de explorar os aliens em outros ambientes, com outras ideias, sem ficar se prendendo demais nos filmes, porque Alien é uma franquia que tem potencial para muita coisa boa. Sobre o que nós podemos esperar dessa série, o Noah Hawley já comentou que eles vão reforçar essa questão corporativa, que é uma marca dos primeiros filmes, em especial os 2 primeiros, mas agora no lugar de um ambiente fechado, a ideia vai ser explorar uma infestação desses aliens num ambiente aberto, nesse caso no planeta Terra. Parece que vai ser uma infestação, se não num nível global, pelo menos naquela cidade inteira. E o Hawley já comentou também que nessa história o foco não vai ficar totalmente nas pessoas que são enviadas para fazer o trabalho sujo dessas corporações. Pessoas assim provavelmente vão ser protagonistas sim, mas ele vai contar também as coisas do ponto de vista das próprias corporações, que sempre ficaram meio que nas sombras nos filmes clássicos. Enfim, essas são as coisas que nós sabemos sobre essa série até o momento. E aguardem que logo podem começar a vir também algumas novidades do filme do Fede Álvares, que foi anunciado, mas até agora não revelaram nada. O que nós sabemos agora é que ele não vai dirigir aquele roteiro de Alien 5 do Walter Hill, porque ele já meio que confirmou nessa entrevista que qualquer tentativa de retornar com a Ripley está descartada no momento e nem vai seguir com a história do Blomkamp. Vai ser algo totalmente original que vai vir por aí. Então vamos aguardar. E para muito mais ficção científica e seus diferentes universos, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.